Boa tarde, Lucas. Nós estamos aqui hoje para ouvir a sua experiência de quase morte, a experiência que você passou. Antes, porém, eu gostaria que você se identificasse, falasse alguma coisa a seu respeito e depois, em seguida, contar para a gente a experiência que você teve. Lucas Olles, meu nome. Hoje eu trabalho com cultura, entretenimento, teatro. E a minha experiência aconteceu no dia 27 de setembro de 2005, quando eu tinha 19 anos. Foi quando eu tive 2 AVCs. E aos 19 anos ninguém espera ter 2 AVCs, né? Isquêmicos. Numa área um pouco difícil para ocorrer esse tipo de problema. E tive, aparentemente estava normal, um dia comum, feliz, alegre, sorrindo, e fui trabalhar. Meu trabalho era um pouco estressante, mas nada fora do comum, e eu tive o primeiro AVC por volta das 18 horas. O que você teve exatamente? O que você sentiu? O que eu senti? Eu estava muito bem em um determinado momento, e a partir de outro eu senti uma dor muito forte na nuca. Uma dor muito forte na parte da nuca do lado direito. E no momento seguinte eu senti o lado direito do corpo meio que amortecer, não controlar direito, e o lado começou a meio que a puxar. Eu sentia os membros puxando a perna e o braço. Como eu estava no trabalho, assim, deve ser uma indisposição, uma dor de cabeça comum. E fui seguindo, apesar desse quadro ir piorando muito rápido, até o ponto que eu não consegui falar. Você perdeu a fala, então? Eu perdi a fala. Perdi a fala e senti como se a boca tivesse com anestesia de dentista. Mais ou menos isso, para poder explicar. Em determinado momento, eu perdi a consciência no trabalho. Só fui acordar muito tempo depois. Você foi levado para um pronto-socorro, hospital, desacordado. Desacordado. Tive uma ajuda de alguns amigos lá dentro da empresa, que me levaram até a portaria, onde minha mãe já tinha sido avisada, já estava lá, e fui levado para o hospital, já desacordado. E lá com os exames, naturalmente, eles constataram isso. Isso foi imediatamente internado e passei por tomografias com eletros e foi identificado então esse AVC numa área interna, bem interna do cérebro do lado esquerdo, um AVC tipo isquêmico. Com 8 horas de internação eu tive uma convulsão muito forte. Inclusive minha mãe estava dentro, já tinha acabado de entrar no UTI quando eu tive essa convulsão, seguida de uma parada cardiorrespiratória. E aí, neste momento eu tive o segundo AVC, por consequência do primeiro, segundo o que os médicos me relataram. Foi então que eu morri. Esse foi o período, esse segundo AVC que você teve, a sua experiência. Foi. Ô Lucas, e como é que foi o momento em que você tomou consciência de que estava vivendo essa nova sensação, essa experiência sua de quase morte? Do momento da perda de consciência até o momento da convulsão, seguido da parada cardiorrespiratória, eu não tenho recordação. Como se um sono sem lembrança, um sono sem sonho. Mas a partir do momento que eu tive a parada cardiorrespiratória, eu acordei fora do corpo. Eu acordei no canto da UTI, olhando para o meu corpo. Eu estava no canto da UTI e me vi tendo a parada cardiorrespiratória, vi toda a reação do corpo médico ali, das enfermeiras, dos médicos, da minha mãe sendo tirada da UTI, da enfermeira subindo na cama e fazendo os procedimentos de reanimação, dos médicos chegando, todo o acontecimento normal para esse tipo de ocorrência. E eu tomei consciência, falei, morri. Me lembro perfeitamente do meu pensamento ali, morri. Foi assim que eu tive essa e uma visão muito, muito sólida de tudo. E você teve nessa experiência, essa sensação de
essa compreensão de estar morto, isso te deixou um sentimento de susto, de alarme ou de medo? Não. Para ser bem sincero, é uma coisa que eu relato sempre que as pessoas dão risada. Eu falei, nossa, como o corpo da gente é feio. Você via no próprio corpo, você teve essa impressão, né? Feio, muito feio. Não senti nenhum sentimento negativo, não tive nenhuma impressão assim de, ai meu Deus, e agora? Não, nada, porque imediatamente eu fui acometido por um sentimento de paz, é muito difícil encontrar palavras para explicar todo esse acontecimento. Eu fui acometido por um sentimento de continuidade e não de fim. E aí eu no canto da UTI, me vendo o meu corpo ali passar por todo aquele procedimento clínico, eu tive um flash, vi é como se fosse um grande vórtice de luz branca e me vi sendo levado, como se fosse uma queda da montanha-russa, aquela primeira queda mais... Atraído rapidamente. Muito rápido. Sem som nenhum, só com luz. E sempre com esse sentimento positivo. Então eu não sei se eu posso dizer que eu acordei em algum lugar, porque eu não me lembro de dormir durante esse processo de ida. Mas em determinado momento, eu me lembro de abrir os olhos e estar num outro lugar. Num lugar bem diferente. Que já não era UTI, já não era hospital. Acredito que já não era aqui. E que lembrança que você tem desse lugar? Eu tenho lembranças, na verdade, bem sólidas. A questão principal que me impede um pouco às vezes, de detalhar é a questão quanto ao tempo. É difícil dizer quanto tempo que eu fiquei ali. Não consigo mensurar. Eu me lembro de acordar em cima de uma plataforma branca, com 5 centímetros de altura, assim, branca, num gramado, e de ter uma pessoa do meu lado ali, onde eu não conseguia muito bem ver o rosto, mas eu sabia quem era. E ali foi o primeiro momento que eu entendi, ou que eu tive um contato com uma experiência de entender que existe uma consciência plena ali, coletiva, porque eu não via quem era, mas eu sabia quem era. E era minha avó materna, que faleceu, acredito que 15 anos antes de eu nascer. E ela falou, calma, fique em paz, tá tudo bem. Eu vim aqui para te receber, tá tudo bem. Aí eu levantei, eu não me lembro de falar com ela, mas me lembro de várias coisas que ela me disse nesse momento. Ela falou, você está aqui, você não vai ficar aqui, você está aqui, mas não vai ficar. Você vai voltar, você só vai ficar aqui um pouco. Enquanto você está aqui, a gente vai conversar um pouco, eu vou te mostrar um pouco como é aqui. Não fiquei assustado, não fiquei em nenhum momento com medo ou com nenhum tipo de sentimento negativo. Muito pelo contrário. Um sentimento de... A expressão que depois de todos esses anos que eu consegui pensar, inventar para tentar descrever um pouco do que é ali, é uma coisa chamada, que eu chamo de consciência coletiva. Não existe indivíduo ali. Não existe indivíduo. Existe... Todos ali são interligados. É como se fosse uma coisa só mesmo. Então ela me levou, a gente passeou um pouco ali num lugar, nesse grande lugar descampado. Parece um parque. Um bosque grande do lado esquerdo, assim, com árvores bem altas, assim. Tinha um lago do lado esquerdo, bem grande. Eu não vi o outro lado, o fim do lago. Era um grande lago. E pessoas, muitas pessoas em grupos, dispersas nesse campo, e algumas vestindo
que parecia ser togas brancas. E todas falando entre si, todas com um sorriso. Todos os grupos ali, as pessoas meio que vestindo parecidos, as roupas. E ela me disse que o que eu estava passando ali era algo que eu tinha que passar, que eu tinha escolhido para passar, que é comum esse tipo de coisa, que ali era a vida, ali era o lugar onde as pessoas viviam, e que eu ia voltar em breve, e que eu tinha que voltar e relatar, multiplicar essa experiência. Aí nesse momento eu me lembro de caminhar, apesar de tentar olhar para baixo e não me ver, eu não via meu corpo. Eu me lembro de continuar caminhando com ela, pegando o entorno do lago. Acho que era um lago, não seria um oceano, era um lago com água bem paradinha. Eu me lembro de tentar olhar para o céu, para cima, e não havia céu. Não havia nada. Sempre branco. Um branco de luz bem forte. Eu falei, nossa, eu lembro perfeitamente de pensar, nossa, que lindo que é aqui. E me lembro de perguntar para ela, pela resposta que ela me deu, acredito que eu perguntei para ela se eram só nós que estávamos lá. Acredito que a conotação da pergunta foi essa, porque ela respondeu assim, não. Aqui tem muitos. Aí eu fiquei meio... Aí a gente continuou andando, teve uma hora que a gente passou num outro grupo muito grande, umas 30 pessoas reunidas, sentadas no chão, e uma de pé, parecendo que lecionando, conversando ali, com muita atenção das pessoas. E ela, quando nós passamos, ele acenou para mim, aí todos olharam e deram um sorriso. Nesse momento eu senti um calor, muita coisa boa nutrindo, e um calor muito forte. Aí eu me lembro de flashes de lugares, tudo dentro desse parque, né, entre aspas, desse descampado. De ver algumas coisas, da voz dela, de ver como é a ligação entre os seres dali, que estavam lá do outro lado. Até que ela me levou de volta, a gente deu a volta num lugar cheio de flores, muitas flores. E me levou de volta para essa plataforma, esse quadradão de madeira, acho que era madeira, branca. E ela falou, agora você vai voltar. Vai dar tudo certo. Não fique preocupado, não fique com medo. Você vai voltar e vai dar tudo certo. Mas não se esqueça, é aqui que a gente vive. Aqui que é o natural da gente estar. Volte e fale. Uma das coisas que minha avó disse é, tudo que você está aprendendo aqui, tudo que você está vendo, use para o bem. Relate, conte e use para o bem. Use para o bem. Depois eu entendi, depois de muito tempo, depois do retorno aqui, que eu fui entender para que seria esse bem. Não mandou nenhum recado para ninguém, não falou nada. Nesse momento eu senti um pouco de medo, de receio. Acredito que eu não queria voltar. Talvez um pouco pelo que a última imagem que eu tenha visto do meu corpo. Você ficou meio chocado com essa imagem. Acho que de voltar para aquele lugar onde estava acontecendo aquilo da última coisa que eu vi. Aí eu senti um pouco de receio, talvez medo. E você se lembra dessa aproximação com o seu próprio corpo na UTI? Lembro.
Você chegou com ela chegou junto com você? Não. Ela me levou até essa plataforma no chão. Eu me lembro de deitar e aí tive novamente aquela sensação de queda muito forte. Muito forte. E aquele exemplo da montanha-russa é perfeito. E acordar num impacto muito forte assim, eu acordei muito tempo depois da minha parada cardiorrespiratória. Você chegou a ser entubado? Eu acordei no momento que eu estava sendo entubado. Com um monte de cabeças brancas em cima de mim. Olhei para cima, eles, Lucas, tudo bem? Lucas, pisca, pisca. E tinha se passado aí dias. Alguns dias. Acredito que não voltei o mesmo. Você modificou depois da experiência? Algumas coisas. Você poderia falar sobre isso? Acredito que o que menos mudou foi fisicamente. A gente volta com uma visão diferente de mundo, de fronteiras mais alargadas, de entender que existe algo lá que não necessariamente a religião ou a ciência explica. O medo da morte? Nenhum. Desapareceu completamente? Nenhum. Nada. É um sopro que acredito que bem-vindo em algum momento. Eu gostaria de saber, Lucas, quanto tempo depois de desperto no leito, quando você se deu conta que você estava internado numa situação grave, quanto tempo depois você teve a lembrança da experiência quase morte? Imediatamente. Foi imediato. Você acordou ali, você já viu que você já estava de novo numa nova situação. Imediatamente. Eu me lembro de acordar com os médicos iniciando esse procedimento de intubação. E aí uma médica falou, Lucas, você teve um AVC grave. Eu não sei se você está me entendendo. Se você estiver consciente, pisca. E eu com a recente memória de ter estado naquela experiência com a minha avó, com aquelas pessoas, naquele lugar, e querendo falar. Acordei muito nervoso, querendo falar, mas eu não conseguia, né? Eu tava muito mal. Tava com a boca deslocada, sem possibilidade de falar. Eu fui voltar a falar meses depois. Então, Lucas, segundo eu entendi, você teve uma isquemia cerebral, um AVC, foi diagnosticado com exame, você foi para a UTI. Na UTI você teve uma crise convulsiva, uma convulsão, e em seguida uma parada cardíaca. Então a minha pergunta é, em qual desses momentos clínicos que você acha que a sua experiência começou? A experiência quase morte. Foi após a convulsão? Foi no início do AVC? Eu me vi no canto da UTI tendo a convulsão. Perfeito. Tendo a convulsão. Todo aquele tranco no corpo, para frente, para trás. A atitude das enfermeiras, dos médicos, tentando controlar. E em seguida, logo em seguida, a parada cardiorrespiratória e, consequentemente, os procedimentos também não agradáveis de serem vistos, né, de reanimação. Você assistiu tudo isso, né? Assisti, mas logo em seguida, eu não terminei de ver, eu me lembro de ver uma enfermeira quase subindo na cama para fazer alguma massagem, alguma coisa no meu peito, e daí já tive a experiência. Você já estava sendo atraído pela luz, como você contou, né? Não, do ponto de vista clínico, o que você está contando é absolutamente perfeito e muito bem conhecido na neurologia. A parada cardíaca após convulsão. A causa mais frequente de morte em epilético é essa. Então ele tem a convulsão, aquilo é uma descarga elétrica violenta no cérebro e pode levar a uma arritmia cardíaca ou parada cardíaca, que é o que você teve. Felizmente você foi, felizmente ou infelizmente, Lucas, que você foi reanimado? Nos momentos após o retorno, acredito que infelizmente. Que não foi fácil o retorno. A volta. Não foi fácil. Você tem lembrança de como que é essa volta? Você mergulhou no seu corpo como se mergulha numa piscina? É bem isso, é um perfeito exemplo. É a montanha-russa caindo. Uhum. E acredito que a volta, essa entrada no corpo machuca um pouco o corpo. Dói. Ali já é sofrimento físico, né? É muito difícil porque você
A gente está num lugar, num nível, enfim, que você não tem dor nenhuma. Você não tem Sofrimento de espécie alguma. sofrimento de nada. E de repente você, para entrar no corpo, você já entra doendo, sentindo dor. Isso, imagina o que eu passei ali, né? Quantas agulhadas, quantos exames. Só de cateterismo foram 6. Coleta de líquor da coluna, não perdi a conta. É muito difícil. E eu sempre querendo falar, relatar, dizer, olha onde eu... gritar. Existe um outro lado, existe algum outro lugar. E não conseguia, minha boca estava aqui. Eu tinha um deslocamento, não conseguia falar, balbuciava. E isso quando o cérebro conseguia ligar a pessoa ao nome. Demorou um pouco para eu conseguir saber quem era quem. Você acha que você recuperou a consciência do seu corpo, vamos dizer assim, ainda entubado ou não? Já tinha sido retirado o tubo. Você lembra disso? Não? Eu me lembro de ouvir tudo. Me lembro de ouvir tudo. Toda a conversa com os médicos? Tudo. E gritava dentro de mim, eu tô aqui. Me lembro de tudo. Me lembro da enfermeira quando ela passando a mão na minha testa. Me lembro da minha mãe. Apesar de estar entre aspas, inconsciente, né? Como os médicos falam, está inconsciente. Não, eu estou consciente, eu estou ouvindo tudo. A conversa dos médicos, o barulho do hospital, tudo. Ô Lucas, eu só queria esclarecer um pouquinho esse ponto, é o seguinte, porque há duas possibilidades agora dentro da experiência, né? Você ouvir tudo porque você está, digamos assim, com a sua consciência fora do corpo, na EQM, ou a possibilidade de você estar mesmo ali, presente no corpo físico, e sem sedativo, e já desperto, e ouvindo tudo. Eu acredito que é a segunda opção. É a segunda? Porque eu me lembro de voltar para o corpo, ter inclusive esse choque, e acordar dentro do corpo, Isso. e o corpo dormindo, o corpo desligado. Você é consciente. E eu totalmente consciente. E quem te assistia provavelmente não teve essa Não. percepção. Eu me lembro que da minha mãe dizer que eu estava na cama como um vegetal ali, uma pessoa em coma há muito tempo. Sem reação nenhuma. Sem reação nenhuma. Mas totalmente ligado ao que aconteceu no meu entorno. Eu me lembro de dormir dentro desse estado, eu me lembro de descansar, de dormir. E acordar dentro do corpo, desligado. É muito estranho tentar explicar. E eu me lembro das pessoas passando a mão, dizendo, ai, que menino bonito, quase morreu, ninguém sabe se volta. Me lembro da minha mãe chorando, me lembro dos meus parentes chegando. Ficavam muito pouco, acho que eles eram uma coisa não muito boa de ver e saíam. Eu me lembro das enfermeiras cuidando de mim. Um nível de consciência que não era detectado ainda pelos médicos e os aparelhos. Não. E é diferente da consciência que você estava fora. Totalmente. É outra coisa. Totalmente. A consciência no corpo ali é muito reduzida. E fora é uma coisa expandida. Universal. Você sentia essa sensação de unidade com o universo? É a coisa mais difícil de eu conseguir explicar, é essa ideia de coletivo, de consciência universal. Você fazia parte de um todo, essa de um impressão. Todo. Eu sentia um pouco do que minha mãe estava sentindo aqui, do que os meus amigos estavam sentindo aqui, do que pessoas que eu não conhecia estavam sentindo aqui, e não só aqui. Conseguia como se... É muito difícil explicar. Se eu tivesse uma ligação com cada pessoa, aqui e lá. Então, quando as pessoas acenavam para mim, davam um sorriso, eu sentia a sinceridade e a alegria delas em me ver lá. Mas também, muito longínquo, sentia a tristeza da minha mãe aqui, por exemplo. Então, a partir desse sentimento, eu acredito que existe uma ligação muito forte de quem está lá com quem está aqui, muito forte. Apesar de ser longínquo, assim, ainda fica um pouco. Você tinha começou a falar em alguma coisa
sobre as mudanças que aconteceram na sua forma de ver as coisas, o mundo, a partir da experiência. Nós falamos do medo da morte, que você falou que só sumiu, não existe, né? Sumiu totalmente. Algumas pessoas, Lucas, falam que desenvolveram algumas características que não tinham antes. Você acha que isso aconteceu com você? Você desenvolveu alguma coisa diferente? Não acredito. Você acredita? Acredito porque eu vivencio todo o tempo. O que exatamente que você vivencia? Em alguns momentos da minha rotina, essa rotina que a gente tem aqui, física, matéria, tanto quanto fútil, quando comparada ao lugar onde eu estive, em alguns momentos eu tenho contato com lá. Com lá. Tenho contato com aquele lugar. E com quem está lá. Não que eu vá lá. Mas pessoas de lá vêm para cá. Você tem uma percepção disso. E isso não acontecia antes. Não. Ô, Lucas, e você é religioso? Não. Você não frequenta religião nenhuma? Eu frequento algumas. Frequento algumas, mas se eu te disser que eu vim cá, que eu interpreto tudo isso que eu passei, o que eu passo por alguma religião, eu estou mentindo. Não interpreto. Não consigo. Porque é quase que parte da vida, assim, da rotina. Então, eu não preciso ir até uma esfera religiosa para entender o que acontece, porque para mim é físico, é palpável, existe lá, tá, lá, é lá que se vive, é lá que é o comum, é lá que a gente tem que voltar para ficar lá, que é lá o nosso lugar. E em alguns momentos, algumas pessoas de lá, alguns seres de lá, por algum motivo, vêm para cá e entram em contato. Não vejo pelo lado religioso, não. Porque a religião acho que cria um afastamento. Para poder explicar, a gente tem que se afastar, entrar em contato com... Não preciso disso. E esse contato que você está se referindo é uma coisa nova para você, né? Antes você não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Nada. Imagina, 19 anos. Longe disso. Longe né? disso. A última coisa que você quer ligar e ter contato é com o impalpável. Você só viu com pessoas conhecidas da sua avó, Lucas? Ou teve mais alguém conhecido? Que eu soubesse identificar, só minha avó. Só. Né? Inclusive alguns seres lá não são possíveis de serem identificados. Enquanto você estava lá, você tinha nítida percepção deles. Mas não para individualizar. Não Ainda esse que fez sinal para sua avó? Acredito que o sinal foi para mim. Foi para você? Não. Também a ele não, né? Talvez não agora. Uhum. Não consiga dizer quem é agora. Mas lá, sim. Uhum. Você deu a entender, Lucas, que a questão do tempo também é uma coisa que você não tem, nesse momento aí, a noção de tempo? Zero. Não tem nenhuma, né? Algumas pessoas que têm experiência parecida com a sua falam que, num primeiro momento, eles têm uma espécie de filme da própria vida, passando rapidamente. Você não teve isso não, né? Você não mencionou. Nem um leve comercial. Não, né? Nada. Foi tudo muito rápido. Uhum. Muito rápido. Não me lembro. Não, né? Não. Talvez por ser 19 anos, sem viver pouco ainda. Agora, você foi muito enfático em dizer que a sensação era boa, né? Você muito sentia boa. bem-estar e prazer. Aquilo te dava uma alegria. Prazer é uma boa palavra. Tá. Sim. Não só pelo lugar ser bonito, não só pelas pessoas, por estar ali com a minha avó, que eu não conheci, mas pelas sensações. Sabe quando você faz uma viagem longa e volta para casa? Dali para melhor. Você tinha consciência de que aquilo ali era uma coisa sobrenatural? Ou pelo menos fora do comum na sua vivência? Fora do comum. Sem dúvida nenhuma, né? O momento da minha convulsão, e ali eu falei, opa, morri. Ali eu falei, ali eu foi a única vez que eu falei,
alguém estava certo. Durante a minha experiência, quando eu estabeleci a comunicação, como eu disse, eu não vi o meu corpo, eu olhava, entre aspas, para baixo, não via nada. E eu não via bocas mexendo, nada. Você falou que não dava nem para identificar, né? A comunicação segue essa ideia de ligação. Então, como se fosse uma telepatia. Exatamente. Não precisa ter Não. verbalização, Não. ouvir. Exatamente. Inclusive nos grupos que estavam reunidos ali, que pareciam estar, sei lá, uma aula ou alguma coisa assim, ninguém falava. Você não ouviu som algum? Não. Nem mesmo a comunicação com sua avó, naturalmente. Não. Mas me lembro da voz dela. Tá. Ô, Lucas, você falou de uma plataforma branca, numa certa altura. Algumas pessoas com experiências parecidas falam que eles são conduzidos a um certo lugar, você descreveu muito bem, um lago, uma espécie de bosque, né? Mas que há um limite do qual você não deve ultrapassar. Isso. Você teve essa sensação ali naquele lugar? Tive. Também, né? Tive. A total certeza de que existia mais dentro dessa consciência universal. Com toda certeza, com toda certeza. A consciência é a certeza de que existiam lugares a mais. Lugares infinitamente maiores. Mas que você não teve acesso. Para ser acessado, mas que eu não pude acessar. Tanto que a gente só ficou ali no entorno do lago, onde tinham as flores, enorme, canteiro de flores. E assim do lado esquerdo, assim, começava um bosque arredondado, assim, com árvores muito altas, sem barulho de pássaros. Não tinha pássaros ali, nada. Só um silêncio, assim, uma luz forte e calor. A plataforma branca era também um limite. Ela era também um limite. Tanto que eu saí da plataforma para os lugares onde eu fui. Mas não fui da plataforma para além da plataforma. Embora eu via o que tinha lá. Que era uma continuação desse grande descampado, desse lugar muito parecido com um parque. Mas também não fui. A questão da plataforma é a seguinte. Tudo era um gramado, um chão. E no chão tinha um quadrado, 2x2. Foi ali que eu acordei e foi ali que eu deitei para voltar. E essa coisa de não... de eu ver ali o que tinha no além plataforma, eu realmente via. Mas não é que eu não conseguia ir. Eu não deveria ir. Mas eu acredito que poderia... Tava lá, né? Tava lá. Eu só não deveria ir. É como que essa área que eu tinha acesso era a área da minha experiência. Para ter experiência. Mas como a minha avó disse que a primeira coisa que ela falou, calma, você vai voltar. Então eu acho que a partir daí eu estou tentando racionalizar o lugar lá. E dizer que talvez se eu fosse além plataforma, ou fosse para esse bosque, ou tentasse dar a volta para o outro lado do lago, eu realmente não voltaria. Talvez. Mas eu acredito que não seja uma escolha que a gente possa fazer. Por isso que eu tinha certeza de não poder ir. Você tinha que voltar, já estava informado, né? Já foi a primeira coisa que falaram. Tem duas coisas na experiência do Lucas que coincidem pelo menos com um dos casos emblemáticos de EQM, que é aquela Pamela Reynolds, que foi operada por um neurocirurgião no Arizona e ela foi congelada. A cirurgia até hoje não é feita, mas ele fez. Ela foi morta clinicamente e então ela descreve uma coisa que coincidiu com a sua descrição. O horror do próprio corpo. Eu voltar e entrar nisso aí... É bem isso mesmo. É feio. E a outra coisa, a sensação do desconforto. Ela estava com a temperatura rebaixada, então, na hora que terminou a cirurgia, eles vão elevando a temperatura. Com 17 graus, ela começa a despertar. Ela sentiu um frio, uma dor horrorosa na entrada do próprio corpo, né? É exatamente o que o Lucas fala. O corpo é feio porque acostuma-se com lá muito rápido. Talvez por ser o nosso lugar de origem. E isso, inconscientemente, a gente nunca esqueça. E aí, essa ideia de olhar para baixo, não ver corpo, ou olhar e ver luz ao invés de físico,
que eu não apertei a mão de ninguém, eu não apertei nada, então eu não sei se era físico, mas era luz, era muito iluminado. Aí de repente você volta para um corpo disforme. Essa era a sensação, disforme, pesado, agredido, Não é a dor, mesma é horrível. sensação do espelho, né? Não, é outra coisa. Não sou eu. Ah, aquilo ali não sei. É outra coisa, é horrível, feio, disforme. Lucas, você falou dessa experiência com os médicos que fizeram atendimento a você durante a parada cardíaca? Você chegou a ter a Com oportunidade disso? alguns, falei com alguns. Ah. Porque, como eu disse, eu fiquei muito tempo no hospital. E aí tem aquelas trocas e tudo mais. Mas para alguns Você eu teve falei. uma receptividade Com natural? Com alguns médicos, principalmente com os neuros, muito boa. Eles te ouviram? Sim. As enfermeiras eu nem preciso dizer. É. As enfermeiras são... Agora, Lucas, essa pergunta tem um segundo propósito, que é o seguinte. Se algumas das pessoas que te ajudaram, que te assistiram, conseguiram depois confirmar alguma coisa que você tenha presenciado nessa experiência. Tipo, a enfermeira que subiu na cama, depois de você conversar com ela, você subiu na cama e... Todos. Todos confirmaram? Todos. Tudo Todos. que você descreveu, Todos. eles assinaram embaixo? Todos. A experiência do Lucas é a nota máxima da escala de Grace. Ele tem tudo. Tudo que está descrito ele teve. Todos. Desde a minha mãe ser tirada da UTI por uma enfermeira baixinha, até uma outra enfermeira que quase subiu no ímpeto de fazer uma massagem cardíaca, né? Uhum. Até o médico que chegou, que depois passou a ser um grande amigo meu, a gente chama de feijão. Não, de chazinho, depois ele passou a ser feijão. Na época era chá, porque tudo ele falava, tô custando um chá, vai. Fiquei muito próximo, né? Porque eu fiquei muito tempo e todos relataram que eu estava certo. Porque eu disse e eles falaram, é verdade. É verdade, foi isso. É verdade. Esse pedido da minha avó para que eu voltasse, contasse, relatasse, me parece que está ligado à própria razão de tudo ter acontecido. A motivação de ter passado, imagina, 19 anos, 2 AVC seguidos, uma convulsão seguida de uma parada cardiorrespiratória, e de repente essa experiência, me parece que está tudo muito interligado, nada por acaso. E esse voltar e relatar é o que eu faço, estou aqui fazendo. Sempre que eu posso, seja uma mesa de bar, um restaurante, uma sala de aula, eu sempre conto. E acredito que esse relato acessa nas pessoas algumas coisas. Eu acho que a grande motivação de contar é essa, é acessar algumas coisas das pessoas, cada um, obviamente, coisas diferentes, coisas que se alternam, mas acessar esses sentimentos e coisas nas pessoas que no nosso dia a dia ficam bem guardados, ficam obscurecidos, esquecidos. E acho que é a mesma sensação de que quando eu me deparei com essa experiência. Opa, existe algo maior. Opa, que a gente não, diariamente, a gente fica ligado a essas coisas daqui, essas coisinhas medíocres que a gente faz o dia todo. E aí, opa, existe alguma coisa que a gente tem que valorizar. Opa, temos que entender alguma outra coisa e saber que aqui é muito curto, é um sopro. Lá que a gente vive, como é que foi dito, e é o que eu sempre vejo, o meu lema, é lá que a gente vive. Ô Lucas, você mencionou que, como a maioria das pessoas que passam, que você passou, que desenvolve algumas capacidades que não tinham desenvolvidas antes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que aconteceu com você na sua volta? Como é que é a sua vida hoje é relacionada com a experiência quase morte? A porta não fechou. Eu voltei e a porta ficou meio aberta. No hospital ainda, já no quarto, eu me lembro que
saí da UTI, eu fui pro quarto, mas eu passei mal em algum momento e fui transferido de hospital. E fui para um quarto onde tinha um outro senhor na cama ao lado. Estava em coma há muito tempo. Eu me lembro de acordar de madrugada, sentar na cama, olhar para a cama do lado e ele estava sentado. Aí eu olhei de novo, ele sentado. Obviamente eu não sabia do quadro dele, não sabia que ele estava em coma, total. Eu olhei para o lado, ele sentado, e eu falei, nossa. Aí eu ouvi ele falando, fala pra minha mãe que eu estou bem. Logo em seguida, as enfermeiras entraram no quarto, fecharam com uma cortina que tinha em volta da cama e ele morreu. Em momento algum ele esteve sentado na cama. Já no hospital. E depois? Isso continuou? E aí no dia seguinte a mãe dele foi. Isso era de madrugada, logo de manhãzinha. E eu não fiquei com medo. Acredito que se fosse antes do falecer, eu estaria correndo até agora. Mas a mãe dele foi logo em seguida de manhãzinha. Assim que minha mãe chegou, eu falei, mãe, aconteceu isso. Ela falou, então quando a mãe chegar, ou quando alguém chegar, você conte. Foi quando sua mãe chegou, eu falei, olha, ele estava sentado na cama e disse que estava bem. Eu já não tinha corpo mais lá. Eu tenho certeza absoluta que isso que eu falei para ela ajudou muito nessa questão. O filho dela estava em coma há 15 anos. E você teve mais experiências parecidas com essa depois? Não em hospitais, assim, né? Porque, graças a Deus, logo eu tive alta. Apesar de... Eu repito, eu não encaro com religião. Você acha que faz parte daquele... É como você disse, Exatamente. a porta continua aberta. Exatamente. Muito comum acordar de madrugada com a plena sensação de ter 15, 20 pessoas dentro do meu quarto. Agora, Lucas, você falou, quando você acorda, você está no seu quarto. É preciso que haja ambientes especiais para que você tenha, não? Pode ser no trabalho. Não controlo. Não controlo. Por exemplo, venham agora. Tá, você não tem nenhum poder sobre isso. Tá no banheiro, opa. Tá na cozinha, tá numa reunião de trabalho. Quantas vezes nos últimos anos? Tá em reunião, assim, com a plena certeza que atrás de mim tem muita gente. No entorno da mesa tem muita gente. É possível identificar neles sentimentos. Muitos têm medos que se assemelham ao medo que eu tive na minha pós-morte ali. Outros com o mesmo sentimento de pureza e prazer que a minha avó transmitiu. Outros com um sentimento de transmitir essa pureza e essas sensações. Por exemplo, aconteceram algumas vezes de eu muito apreensivo de reuniões de negócios e tal assim, e de repente sentir a mão de alguém me passando essa calma. Calma, vai dar tudo certo. E imediatamente já baixa a bola, já. E acredito que isso seja muito comum para todos nós, todo o tempo. Todo o tempo. Nós somos influenciados por eles o tempo todo. Você acha que eles estão lá naquele lugar e por essa porta mal fechada eles chegam a você? Eu acho que a porta mal fechada é comigo. Eu acho que para eles a porta é aberta o tempo todo. Não para todos. Mas para alguns que vêm para cá e tem uma influência, com certeza um grau determinante nas nossas ações, no nosso dia a dia. Quer dizer, são pessoas que estão lá, onde você esteve. Que estão lá e que podem vir. Entendi. Podem vir porque eu os vejo às vezes. E acredito que, como eu não vejo o lado de lá, eu não vejo mais aquele lugar. Nunca mais vi aquele lugar, nunca mais estive lá. Eu não vejo aquele lugar, mas eu vejo as pessoas de lá aqui. Então acredito que elas venham até aqui. Acredito que às vezes quando eu sinto a presença, acredito que eles estão lá e eu estou sentindo essa ligação. Mas quando eu estou vendo, acredito que eles estão aqui. É difícil a gente trazer para o mundo explicável, físico, essa... Você vê como você nos vê aqui? Um pouco.
Depende muito de como eu tô, depende se eu tô calmo, se eu tô bem. Aí eu vejo mais materializado. Mas a maioria das vezes é uma coisa um pouco a minha avó. Ô Lucas, você falou uma coisa aí, assim, deu a entender que a sua experiência teria um fim, um objetivo, né? Que é por causa da experiência que você está falando disso, você está divulgando de algum jeito. Isso me chamou a atenção por uma coisa, não é toda pessoa que tem parada cardiorrespiratória ou morte clínica que tem a experiência de quase morte. Aliás, esse é um argumento muito interessante para refutar a hipótese que a medicina fala a respeito da experiência quase morte. Se você perguntar isso ou contar isso para a maioria dos médicos, eles vão dizer que foi falta de oxigênio no cérebro que provocou reação química. E então a anóxia que é uma reação muito palpável, muito sólida. Exato, eles falam isso. Só que, na verdade, quando você tem uma queda de pressão, ou uma parada cardíaca, ou baixa circulação no cérebro, as pessoas ficam inconscientes e ninguém vem contando história nenhuma, não é? Agora, você chegou à conclusão, então, de que a consciência pode estar fora do corpo, não necessariamente no cérebro. Não. O cérebro continua físico. Tá. O cérebro ele empresta alguma coisa pra gente. Uhum. Porque do mesmo jeito que quando eu penso eu estou ouvindo a minha voz, lá eu ouvi esta mesma voz. Tá. Então esta voz não é daqui. Acho que ela toma emprestado. A medicina considera assim, a maioria absoluta dos investigadores sobre esse assunto, de que a consciência é um produto do cérebro. É como a mama produz leite, o cérebro produz consciência. A sua experiência fala exatamente o oposto disso, né? Você tem consciência longe do seu cérebro. Você está vendo o seu cérebro lá? Eu acredito que se a gente cair no si, por que eu iria me projetar? A minha consciência iria me projetar fora do corpo, me vendo passar por toda aquela experiência negativa, quando a gente sabe que o cérebro refuta experiências negativas. Se você me pedir para lembrar da dor que eu tive, eu não lembro. Alguém consegue lembrar de dor? Eu lembro da felicidade. Mas da dor, acho que o cérebro ele sempre vai colocando a dor e os sentimentos negativos para trás da fila. Então por que o cérebro iria projetar um sentimento negativo, um momento negativo? Acho que se ele pudesse, ele me colocava, sei lá, Para cima. pra cima. Mas não, eu tive ali uma experiência me vendo fora do corpo, passando por todo aquele problema físico, né? Porque pro corpo foi um problema. Depois toda a experiência lá, essa coisa de saber que era minha avó, mas não via que era minha avó, não conhecia minha avó, aquele lugar, o retorno para cá. E como explicar o que acontece comigo depois, desde então? Das mudanças. Das mudanças. Por exemplo, dentro dessa ligação universal, eu tive a chance de me conectar um pouco com eles lá, de sentir essa troca de sentimentos e tal, e saber que algumas formas de vida, quando eu digo vida é lá, né, não eram como as daqui, não eram como as deste plano, desse planetinha aqui. Tinha essa total certeza de que algumas sensações, alguns retornos de informação que vinham não eram de pessoas. De outro tipo de ser. Sim. Não necessariamente humanos. Não humanos. Mas o que significa isso? Estão todos sob o mesmo guarda-chuva? Todos sobre o mesmo guarda-chuva. Uns com mais certeza do guarda-chuva, outros menos certeza do guarda-chuva, uns em contato entre si, outros muito isolados, outros perdidos, outros fora da casinha, outros em contato conosco aqui. Isso rapidamente causa uma confusão, mas você já consegue conectar e essa rede universal já te explica. É muito difícil entender, mas é uma conectividade muito rápida, é uma banda larga, muito rápida. Você já entende tudo muito rápido. Então, a partir do momento que eu já me questionei,
o que é isso? Já me veio a resposta. É como se a gente tivesse todo o tempo ligado a uma grande enciclopédia, que todas as perguntas que você se faz, você já tem a resposta. Então, eu não tive em momento algum medo. Por quê? Porque eu tive o retorno. Não tenha medo. Tá tudo bem. É aqui que se vive. Vou voltar. Quem é? A sua avó. O que é isso que eu tô ligado aqui? Que a minha visão aumentou e eu sei que isso aqui existe mesmo? Sim, isso existe. Isso aqui é isso. Isso aqui são outras moradas. Que também estão ligadas aqui. Também tem a tal da consciência. E essas pessoas não humanas Não têm humanas. a ver com essas outras moradas? Tem, são moradas físicas que eu me refiro. Físicas aqui, do nosso... Sim, não deste, mas existem como existe esse planeta aqui, existem outros planetas com pessoas, com seres que também estão ligados a esse mesmo guarda-chuva. Mas em outra Eu não vi. Em outra dimensão? Em que outra não a nossa? dimensão, outra dimensão, ou talvez não, mas que lá onde eu fui, não estavam lá, mas total certeza de que estavam por ali. Você falou de que você se sentiu ligado no consciente coletivo, Isso. interconectado com todos. Com todos. Incluía todos esses? Todos esses. É como uma grande colmeia, com todos ligados. Inclusive com a parte da colmeia que a gente não vê, que estão longe. Todos interligados. Sem sombra de dúvida. Não tem fronteiras. A gente tem a total certeza de que, inclusive as experiências deles, enquanto seres, a gente lá tá dividido, tá comungado ali. É muito difícil explicar. Uma informação que vem de longe, alguém vivendo longe, fisicamente, do mesmo jeito que eu sentia a minha mãe aqui sofrendo. Para minha mãe eu estava morto, mas com um sentimento, uma informação vindo de longe. Eu também ressentia uma informação vindo de longe, de seres vivendo longe, uma rotina deles e tal. É muito difícil explicar. O fato é que a consciência fica ampliada, né? Totalmente, não existe fim. A sua visão foi modificada? Muita gente, já ouvi falar de gente que via em 360 graus. Não. A minha visão física não mudou. Lá, quando você estava lá. Lá sim. Como que Lá mudou? sim. Não precisa virar Pra ver, né? pra ver. É tudo muito universal. Quando a gente fala universal, é isso. Consciência universal dividida, coletiva, né? É visão universal. É muito difícil explicar. É totalmente ampliado. Não tem fim. Do mesmo jeito que ninguém precisou falar, opa, não vai ali, já sabia que não era para ir ali. E você se sentindo parte de um todo, né? Parte Não tá de ali um todo. como indivíduo. Foi muito, no sentido físico, foi muito certeiro. Eu tinha certeza de tudo ali que eu estava passando. É um todo. Eu me sentia ligado à minha avó, que estava do meu lado, como eu estava ligado à minha mãe, que estava aqui, como eu estava ligado aos meus amigos, aos meus parentes, as pessoas que eu não conhecia, as pessoas que estão do outro lado deste planeta, como pessoas que estão em outros, como as pessoas que estavam sendo cuidadas lá, como outras pessoas que eu não vi, que estavam ali naquele pequeno espaço do parque, onde eu dei a volta, que estavam lá, como pessoas que tinham acabado de passar pela mesma experiência que eu, mas não iam voltar, que iam ficar lá, que estavam sendo cuidadas. São bilhões e bilhões de sensações, experiências sendo divididas instantaneamente, simultaneamente ali. Estando lá, como não existem fronteiras para informação, digamos assim, apesar da ideia de escalonamento existir, né, de você ter a total certeza de que existe uma evolução ali. Tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia ali. Totalmente. Existiu, né, para mim, uma ideia de... E agora?
do mesmo jeito que você está ligado aos bilhões e bilhões que estão aqui, você também tem a ideia do coletivo humanidade. Nós somos um grupo, né? Então a gente tem a nossa semelhança, não é por acaso que nós todos estamos todos aqui, 6, 7 bilhões aqui nesse planeta, vivendo juntos neste momento. Nada é por acaso, tudo é planejado. Não é por acaso que a minha avó era a minha avó que estava lá, que nós estamos aqui neste momento falando. Quando foi dito volte e fale, acredito que não seja desperte nas pessoas este lado, porque não acredito que isso aconteça. Mas acho que é pra gente começar a ampliar essa visão que a gente tem. Que a gente precisa ter. Desse mundinho restrito, Desse mundo acabou, né? restrito, de que, sabe, viva intensamente, porque só se vive uma vez. Eu não estou dizendo que a gente viva mais de uma vez, mas estou dizendo que nós não vivemos aqui. Nós estamos aqui, mas nós não vivemos aqui. Eu acho que a gente volta aqui um pouco, sim. Algumas vezes. Acredito que sim. Ô Lucas, algumas pessoas com experiência de quase morte relatam que no momento da experiência eles tiveram pelo menos algum vislumbre, flash de acontecimentos futuros. Você acha que na sua experiência esse tipo de coisa aconteceu? Lá eu tive essa coisa do coletivo humano, de pensar, e agora? E aí? Como é que vamos? Para onde vamos? Como a informação lá não tem limite, eu não posso dizer que eu vislumbrei, mas eu vi, de certa forma, Futuro? Me parece o futuro. Me parece que é o futuro. Uma troca de página, outro capítulo, enfim. Com o nosso lugar aqui, o planetinha é bem diferente. Nossa casa aqui é bem diferente. Bem diferente. Bem vazio. Bem vazio. Bem vazio. Emanando algumas coisas, alguns sentimentos muito ruins. De agressividade, de fome, de desilusão, de dor, de catástrofe mesmo, de coisa bem ruim. E como nós somos todos interligados em bilhões e bilhões conversando rapidinho, trocando informação, não existiam bilhões aqui, mas éramos poucos, né? Bem poucos. E alguns dos nossos amigos que às vezes conversam comigo, que eu não chamo ninguém para conversar, mas eles vêm. Eles falam um pouco disso, que o livre-arbítrio existe, apesar de a gente ter uma pré-agenda que a gente mesmo faz. Nós temos 70% de nós aqui, nós somos livre-arbítrio. E que o nosso livre-arbítrio nos encaminha para aquilo que já está sendo construído ali, que é algo muito ruim. Muito ruim. Como eu disse, a gente não tem sensação de tempo e espaço, então eu não sei quando, mas não era muito assim, porque eu tinha acabado de sofrer experiência, voltar para lá, estava lá e via aquilo, então não acho que seja uma coisa muito distante, mas era uma coisa muito ruim. Mas imediatamente aquilo já se fechou e eu já voltei ali para o meu passeio com a minha avó. Mas não quero parecer aqui apocalíptico, não é isso. Por quê? Porque a questão de morte não existe. A gente não pode ter ideia de morte mais, a gente tem que ter ideia de transferência. Ninguém morre, nós somos transferidos. E sim, é para um lugar melhor. Então o fato da gente passar por essa fase de transformação no planeta não quer dizer que seja ruim, muito pelo contrário, eu acredito que seja bom. Por quê? Porque as pessoas estão indo para um lugar melhor, passando por uma renovação, melhorando, e o planeta também. Eu acredito que o planeta precisa de um descanso. Muita gente. Muita gente precisando vir muito rápido. A ideia não era essa. A ideia não era as pessoas virem tão rápido como elas vêm. A certeza é, as pessoas estão vindo muito rápido.
desde tempo de gestação, tempo de vida. Está muito rápido, não era para ser assim. É a questão dos 70% do livre-arbítrio. O planeta precisa de folga. Se é para este tipo de vida que a gente vê aqui continuar aqui, o planeta precisa de uma pausa. Essa pausa significa a transferência de quem está aqui para outro lugar. E esse outro lugar precisa ser físico. Não somos daqui. Não vive lá. Essa é a conclusão que você tirou da experiência que você viveu lá. É uma conclusão própria, porque é tudo muito certo, eu tenho certeza, sabe? Ô Lucas, naquele momento ali, passou pela sua cabeça uma coisa de catástrofe, para fazer essa redução populacional que você mencionou? Te ocorreu isso? Você não pensou nisso na hora? Não é exatamente assim? Eu acho que é uma questão de conclusão. Se não identificamos a presença de bilhões e o planeta em pausa, acredito que houve uma retirada desses bilhões de pessoas rapidamente daqui. Acho que é uma questão de conclusão, né? Concluímos que foi algo... Deverá ser algo muito rápido. E aí, pelo que parece, nada no que a gente aqui possa interpretar como bom, mas que é bom, né? Mas que é bom. Para todos os lados é bom. Para nós, para o planeta, para o coletivo, né? Ou, quem sabe, esses nossos parentes de longe venham buscar uma parte, não sei. Eu não vou dizer, vou chutar aqui. Veja só, eu tinha acabado de chegar lá, tudo bem que eu tinha ficado pouco, aqui 19 anos nessa vida física aqui. Aí cheguei lá, mal chegado, a gente já abre aquela cortina, já vê a Terra circulando ali com menos luzes, com menos ligações ali. Me parece que é uma coisa rápida. Não há por que demorar, porque eu acho que como eu falei, é uma coisa de hierarquia. Acho que quanto mais alto você tem, acho que mais essa coisa se aumenta de visão, de possibilidade de vislumbre. Acho que quem sou eu para ver alguma coisa muito para lá? Acho que é uma coisa para agora. Tudo se encaminha para isso. Desejos. Como assim desejo? Tem muita gente aqui que quer que isso aconteça. Direta e indiretamente. Seja um dedo num botão errado, seja aceitar uma transação financeira errada, seja você desviar a comida que é para um lugar e para outro, seja desviar o dinheiro que é para um lugar e para outro. Isso faz parte do coletivo, sim, do consciente. Sim, a pessoa está certa, está contribuindo. E isso foi confirmado. Agora, o quando, como eu disse, o quando é relativo, né? Mas não acho que demora, não. Não demora, não, porque foi muito sólido o que eu vi ali. Eu vi coisas acontecendo, né? Caindo, coisas acontecendo. A realidade lá, onde você estava, ela acontece simultaneamente a daqui ou antes? Como é que é a questão? Como é que alguém pode ver o futuro? Como é que existe um vidente hoje, quando você pensa num caso como esse? Eu acho que a questão da relatividade entre cá e lá é assim, tudo acontece simultaneamente. Só que a questão tempo e espaço lá não existe. Lá se acessa o passado e o futuro e o presente normalmente. Vamos ligar a TV e assistir um filme antigo. Exatamente. Então, assim, eu acho que, e agora eu vou chutar, eu acho que muitas pessoas aqui têm essa possibilidade de, muito brevemente, se conectar lá e de lá vislumbrar o que vai acontecer ou o que aconteceu. Muito rapidamente. Mas assim, acontece simultaneamente. Lá com aqui, lá com aqui, lá com lá, porque são muitas. É interessante, para mim fica uma dificuldade de como conjugar o livre-arbítrio com porque vai se a falta do tempo. Mas vai se construindo, se constrói. O livre-arbítrio
como eu disse, nós somos 70% de livre-arbítrio. Isso não é filosofia não, isso foi o que a sensação que ficou. 70% livre-arbítrio. Essa coisa do planeta tá lá acontecendo, não é que isto vai acontecer, é que se este presente continuar assim, vai chegar a isso. Mas se esse presente muda, isto também muda. É relativo mesmo. É como se eu continuar nessa linha reta que é a 100 por hora, eu vou bater neste muro. Isto é certeza absoluta que eu vou bater no muro. Mas se eu parar o carro, não. Então eu mudei o futuro. O futuro era eu bater no carro. Mas se eu parar, não. Este construir o futuro a partir desses 70% do livre-arbítrio é o que acontece. A questão é que eles lá, eles estão sempre se atualizando quanto o que a gente está fazendo. Neste momento, o que nós estamos fazendo é este fim. Mas, numa nova atualizada, de repente a gente está começando a fugir deste fim aqui, mudar para uma outra coisa. Ou seja, a diferença é que lá eles não só estão juntos, caminhando conosco, mas também acessando. Eles estão vendo de fora. Eles estão vendo de fora. Eles estão vendo daqui e vindo para cá. É como você assistir um acidente. É como você vê esse carro a 100 por hora indo bater no muro. Você está vendo o carro indo. A gente não vê isso. Não, a gente está dentro do carro. Eles veem o a carro. A gente está e o dentro muro. do carro. Nós, é que assim, a humanidade a gente parece um pouco meio cego, porque a gente está vendo o muro e que a gente vai bater. Mas a gente está dentro do carro. Então a gente está a 100 por hora. E eles estão vendo o carro andar e o muro. Então é isso que eu vi. Eu vi o carro indo para bater no muro. Mas é um simples parar o carro, porque ele não bate. Então, nessa conjuntura, o que nós estamos plantando e realizando é aquela batida, aquilo acontecendo, fogo, tal, aquela coisa toda. É gente sem ter o que comer, é gente migrando de um lugar para o outro, muita explosão, enfim. Mas eu acho que a gente consegue, de repente, alterar alguma coisa. E acredito que essas experiências, conforme foi dito, talvez seja um wake-up. Você acha que pode ter uma intenção do outro lado de usar essas experiências para nos acordar? É a maior de todas as certezas que eu tenho. É essa certeza de que essas coisas esses acontecimentos são realizados, são alterados para acontecerem, para que esse tipo de coisa seja divulgada, sabe, sejam mais divulgadas, as pessoas saibam o que acontece. E acredito que essa coisa de que às vezes se ter um contato com lá ou eles com cá, eu acredito que isto era para ser a normalidade. Acredito que era para que todas as pessoas neste terceiro planeta desse sistema solar, na galáxia aqui, na nossa galáxia mãe, acredito que para todos isso deveria ser normal. Isso deveria ser comum. E não é. Ô Lucas, pelo que você disse, você acha que naquela situação de EQM, você estava consciente de coisas ocorrendo em outros lugares? Sim. Isso se aplica totalmente ao que você disse? Totalmente. Eu vou passar o fim dos meus dias nesse planeta aqui tentando explicar como é não ter fronteiras, não ter fim, até onde você pode chegar em pensamento, em coletivo, Não existia indivíduo, não existia uma experiência única, existia sempre a experiência coletiva. E você sentir que no final você está ligado a alguma coisa maior. Não vou me arriscar a dizer o que é. Mas não ter limite, você não está preso a um corpo que se você tem que pensar para ir para um lugar, você tem que acender alguma coisa para funcionar. Não existe isso, é uma coisa total de vivência livre, sem fim. É a consciência sem prisão. Pura. É como você poder sair voando por aí sem limite. Você vai para onde quer.
Mas é muito mais que isso. É a coisa da troca de informação. E quando eu digo informação, não é só conhecimento, não. É você aprender com quem está do seu lado. É de você poder ajudar quem está do seu lado. É você ser ajudado com quem está do seu lado. É você... Puxa, vó, obrigado por ter me recepcionado aqui. Ela falou assim, não, faz parte de tudo. Eu tenho que estar aqui também. É normal. Vai ter sempre alguém que for seu familiar te recebendo. Ela não falou isso, mas eu sei isso, porque essa informação, do mesmo jeito que ela me falou, isso já chegou. É normal, sempre alguém vai te recepcionar. Alguém que teve algum vínculo na sua encarnação, na sua vivência, na sua estada, na sua última passagem por lá, chame como quiser, vai estar ali para te recepcionar, para te ajudar, para te ambientar. E se você tem uma morte trágica, você não vai acordar ali onde eu acordei. Você vai acordar num lugar descansando, dormindo. Você vai ser tratado. Você vai receber alguns cuidados. E se você não tiver este grau, não estou dizendo que eu tenho um grau de evolução, não é isso. Muito pelo contrário. Mas se alguém não tiver, não for merecedor, talvez por esse lado, você não vai acordar ali naquele lugar. Você vai acordar num lugar merecedor da sua condição ali. E você vai ser ajudado, porque é muito claro que a intenção é que todos cheguem juntos em algum lugar. Isso é instantâneo, essa certeza, essa troca, essa blá, 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 blá. É muito difícil explicar. É muito consolador, muito confortante essa certeza que a gente tem. Acordou, é isso. Já sei, já tô ligado aqui, pá, pá, pum. Claro, eu tinha acabado de ter a experiência de ter me visto no corpo, aquela coisa feia, de repente morri. Mas eu acredito que quanto mais tempo se passa ali, mais você vai ficando livre desta âncora que é este corpo físico, você vai se deixando levar pelo que é a vida lá, a coletividade e tal. Ô Lucas, você passou por 2 experiências clínicas que são relativamente comuns, mas não na idade que aconteceu com você, a isquemia cerebral, o AVC, né? E no seu caso foi esclarecido qual foi a origem do AVC? Não. Todas as investigações foram feitas? Acredite, me viraram de ponta cabeça. Uma causa relativamente rara e que é sempre investigada, que a gente de rotina pede para investigar, é malformação cardíaca. Isso foi exaustivamente investigado, né? Um ecocardiograma, tudo. Dezenas de eletros. Nenhuma alteração. Só como eu falei, só de exames intravenosos, né? Uhum. Como chama? Cateterismo. Foram né? vários. Tá. Nada. E você não usava nenhuma substância? A primeira pergunta que me fizeram quando eu acordei. Porque a primeira pergunta que é muito bom você ter perguntado. A primeira pergunta que me fizeram quando eu acordei: Lucas, você usou alguma coisa? E a primeira pergunta direta que me fizeram: você usou maconha? Não foi se eu tinha bebido alguma coisa, foi maconha. Você usou maconha? Não usei nada, não bebi nada, estava dando trabalho. Exato. A cocaína, tem muitos casos relacionados com a ingestão de cocaína, porque a cocaína é uma droga vasoconstritora. As pessoas que morrem de overdose morrem de infarto, porque ela fecha as artérias, né? Então eu já vi muitos casos de AVC em jovens produzidos por ingestão de droga. Por isso que te perguntaram. Não, foi feito tudo. Imagina, nunca experimentei nada disso. Nada. Foi feito todos os exames, nada de químico, nada foi encontrado no sangue, nada, nem carne de porco. Fizeram tudo que podia ter sido feito. Além disso, do ponto de vista clínico, ser uma raridade, esse desconhecimento nosso, né? Por que uma pessoa saudável, jovem, tem um insulto cerebral dessa natureza? Mas o que eu ainda acho mais interessante, já puxando a sardinha para o nosso campo aqui, é por que você teve EQM, né? Essa é a pergunta que não quer calar, realmente. Ao passo que inúmeras pessoas têm parada cardíaca todo minuto em todas as UTIs do mundo, e algumas têm EQM, não são todos. E esse fato denuncia uma certeza que não é certeza do ponto de vista médico, né? De que a causa da EQM seria a anóxia cerebral ou modificações químicas que acontecem no cérebro durante parada cardíaca, ou até mesmo de drogas que são injetadas. Durante uma parada cardíaca você faz inúmeras drogas que são psicoativas, né?
Olha, então me dê mais desse coquetel. Essa mistura eu quero beber de novo. Então, mas É viciante essa mistura, então, que foi feita. Só que não acontece com todo mundo, né? Que usam sempre as mesmas drogas, é protocolo, né? Quanto à razão, acho que, como teve começo, meio e fim a experiência, foi causada. Ela teve um objetivo, na sua opinião. Eu acho porque, veja, quem foi a primeira pessoa a me dizer isso foi meu próprio neurologista, o chefe da... Eu digo chefe porque criou-se toda uma equipe, um coletivo, eram alunos, eram professores que iam lá, esse menino de 19 anos que eu falei pra vocês, sabe? Vamos analisar. E ele foi a primeira pessoa que falou, olha, teve um motivo. Só pode ter tido um motivo, porque você é o doente mais saudável que nós temos nesse hospital, que eu vou ter que voltar para a faculdade para estudar como é que alguém saudável teve que você teve. Porque nada, não acusou-se nada fisicamente, nada. E o que mais deixou o coletivo clínico surpreso é a ausência de sequela. Exatamente, eu ia te perguntar isso, você não teve sequela nenhuma. Nada. Muito rapidamente eu voltei a consciência, demorei para voltar a ter movimento, tive que voltar a falar, mas os médicos ficaram, os fisioterapeutas ficaram, como é que pode? Tudo bem, é novo, mas a área afetada foi uma área grande. É a pior coisa que pode existir para uma mãe é ver o filho tendo uma convulsão. É que como se ele estivesse naquele momento morrendo, sabe? Se esvaindo. Aí eu comecei a gritar, porque eu não podia imaginar. Eu achei que realmente, porque ele caiu para frente, a cabeça dele, os membros, o lado direito dele, o braço e a perna já estavam ficando paralisados pelo AVC. Então, ele caiu, foi horrível. Aí me tiraram, um médico e uma enfermeira me tiraram, me levaram para fora e me sentaram num banco próximo à porta da UTI. A senhora notou alguma mudança no Lucas depois de todo esse episódio na vida dele? Sim. Depois de 7 meses, 8 meses do AVC, que ele ainda estava se recuperando, o Lucas começou a ter... parece que veio uma inteligência diferente nele, sabe? Ele lê uma data, ele lê um trecho de um livro e ele repete. Ele sabe. Não vou dizer que foi bom. Não foi. Foi a pior experiência da vida dele, a minha também. Para mim, talvez até muito mais. Mas ajudou com que ele ficasse mais inteligente, com que ele tivesse percepção das coisas. Ele vai além, sabe? A experiência de EQM do Lucas, ela tem 2 aspectos assim muito curiosos. Primeiro, a experiência clínica, né? O fato de uma pessoa jovem, saudável, com 19 anos, ter 2 insultos cerebral de um AVC isquêmico, que foi o que ele teve, né? Os exames e o que ele conta foram 2 isquemias. Isso é raro. E no caso dele, além de ser raro, a causa não foi determinada. Ele foi exaustivamente estudado e não se encontrou uma causa. Isso realmente é muito surpreendente. A quantidade de pessoas com AVC nessa idade é muito pequena e menos de 5% delas você não consegue identificar a causa. Agora, um outro aspecto é da própria EQM, porque a experiência que ele conta, ela preenche todos os pré-requisitos de uma experiência, digamos assim, plena. Eu estou falando isso baseado nos estudos científicos que já foram feitos, principalmente na classificação de Grayson, né, que é um questionário com 16 questões, e ele passou por todas as experiências, desde a experiência de ver o próprio corpo
e assistir a própria reanimação dele e confirmar depois com aquele pessoal que participou da reanimação fatos que ele não poderia, em hipótese alguma, estar presenciando, como a própria mãe sendo retirada, uma enfermeira de uma determinada estatura tentando fazer massagem cardíaca, se ele já estava inconsciente. Então, esse é um dos aspectos assim, mais chamativos da experiência dele. E até a experiência dessa vivência universal, né? Dessa interação com o cosmos, a sensação de estar percebendo tudo que estava ao lado dele, longe dele, e até mesmo previsão de coisas acontecendo num futuro que ele não pode precisar, mas com certeza ele presenciou tudo isso. Então, a experiência dele é completa, como descrito em todos os artigos publicados sobre esse assunto.